you get to hear me now. If you get to hear me now. Pera aí. Então, boa tarde, pessoal. Então, com relação à nossa aula de hoje, a gente vai ter um teste, né? Que vocês já estavam preenchendo, eu estou gravando de novo essa aula, porque não gravou o áudio, então eu vou repetir rapidamente a nossa aula de hoje. Então, ficou acertados aqui os grupos, tá? Os grupos ficaram assim. A gente atualizou o grupo Orem, né? Denilson e Elaine Letícia. E... Cara, não era Orem que eu ia botar, era outro município, eu acho, mas tá bom. E Santarém ficou aqui o Lucas Garcia, a Luciana e o João Vitor. Então a gente alterou aqui essa nova demanda aqui, de novas áreas. Pois bem. Então aqui a gente mostrou aqui para vocês sobre a questão do trabalho, né? Então a gente mostrou que vocês vão ter que fazer um resumo aqui sobre resíduos sólidos, né? Vocês vão ver a questão da importância dos resíduos sólidos, né? Porque a gente tem que tratar os nossos resíduos sólidos, porque a gente tem que, enfim, qual a necessidade que o mundo tem para a questão dos resíduos sólidos. Eu essa semana agora estava vendo um programa que dizia que a questão do que acontece, 2018 a China proibiu, o que acontece, a Europa mandava para a China todos os plásticos para a China. Então esse saco plástico da Europa todinho, toneladas e toneladas de saco plástico, iam para a China para ser reciclado. Mas nem todos esses plásticos iam ser totalmente reciclados. Então, na Europa, eles têm que reciclar o plástico, tem que dar um destino para o resíduo. Então, só que em 2018 a China disse o seguinte: olha, eu não quero mais esse plástico assim, não. Agora, se você tem que mandar um plástico para mim, você tem que limpar o plástico, tem que vir um plástico limpo, sem comida, sem nada. Você tem que pegar o plástico e entregar um plástico limpo e separado. Então tem que fazer uma separação lá na Europa ainda desse plástico. Então a China só depois de dezembro de 2018 ela só está aceitando o plástico se vier classificado, já selecionado. E o que aconteceu isso? Aconteceu que a Europa toda entrou em colapso com a questão dos lixos, dos resíduos, porque ela olha que a Europa está anos na frente da gente, né? Em termos disso. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que se reestruturar. Então, a Europa, a partir de dezembro de 2018, né? A Europa ela teve que se reestruturar para que ela gerasse o lixo de acordo com as necessidades da China. Olha só o negócio. Só que o detalhe, a Europa já reciclava, né? Eles reciclam bastante as coisas. Só que, tipo assim, você tem um recipiente de plástico, joga o plástico onde tem que ser, pega esse plástico todinho e manda para a China. Então, lá na China, eles faziam essa separação desse plástico e reciclavam o plástico. Só que em dezembro de 2018, eles estabeleceram que é o seguinte, olha, agora para vir plástico para cá, é porque a Europa mandava plástico, a Europa, os Estados Unidos, enfim, eles mandavam plástico para a China, plástico com resto de comida, plástico com dejetos, enfim, era uma tristeza, porque chegamos na China, então, nas periferias da China, tinha um pessoal que fazia
essa questão dessa reciclagem, né, essas compostos de separar o plástico, só que dava muito trabalho e estava chegando muito plástico na China, e eles deram basta nisso. Deram basta, e a partir de dezembro de 2018 a China disse: olha, agora eu quero plástico, tem que ser um plástico assim, ó, limpo, seco, com tratado, tem que ser um plástico desse naipe aqui. Não pode ser um plástico qualquer. Não pode vir misturado, não pode ter plástico duro com plástico mole. Enfim, então isso já está gerando um acúmulo de resíduos sólidos na Europa, porque a Europa não está conseguindo, a Europa não tem essa galera para fazer essa separação do plástico. Então, na Europa, vários lugares da Europa, vários países da Europa, tem vários pontos na Europa que estão acumulando esses plásticos, são áreas gigantescas. Desde dezembro de 2018, estão acumulando esses resíduos de plásticos, né, antigos. E o plástico para reciclar tem um detalhe: o plástico para reciclar ele não pode demorar muito tempo. A partir do momento que tu usou o plástico, ele tem um determinado momento que tu tem que colocar ele para ser reciclado. Se passar esse time dele aí de reciclagem, ele não serve mais para reciclar. Então, na China, tem muito plástico lá antigo, que não foi tratado, que não foi, né, selecionado, e que tem muito plástico que nem vai ser reciclado mais, porque perdeu esse tempo, em função desse material que vai sujo, né, digamos assim, né. Então, na China agora, proíbe a importação desses plásticos. E o que aconteceu? A Europa, os Estados Unidos, como eles perderam os compradores desse plástico, então eles estão procurando novos compradores, né? Alguém tem que ficar com esse plástico, né? Então, Tailândia, então Vietnã, então eles estão tentando levar isso para outros países, né? Para que eles façam essa coleta seletiva desse plástico, né? Já que a Europa não, ela separa, mas não separa tanto como a exigência agora da China. Então, eles estão procurando outros países que aceitam isso. Então, aqui em Belém, por exemplo, né? Eu fui hoje no lixão aqui em Belém. Uma tristeza, porque a gente pega nossos resíduos e nós jogamos completamente nossos resíduos no aterro, digamos assim, que nem aterro é. Nós jogamos todo o nosso lixo, nós jogamos material que poderia ser reciclado, papel misturado com comida, com lata, com tudo misturado. A gente não faz uma coleta seletiva, é muito pouca quantidade de coleta seletiva que nós fazemos. E o que vai acontecer? Como não tem essa coleta seletiva, a gente simplesmente está jogando fora coisas que poderiam ter sido recicladas. Então, o plástico, todo o plástico do mundo, não chega, se não me engano, nem a quase 10%, só 10%, se não me engano, que é realmente reciclado, de todo o plástico. Ou seja, nós estamos acumulando em torno de 90% de todo o plástico que nós produzimos no mundo. Porque somente 10% do plástico que nós geramos é realmente reciclado. Então, isso é um problema. Então, questão dos resíduos sólidos, então o trabalho de vocês, ele vai atender essa linha. Vocês vão procurar, para cada município, aqui em Belém, nós temos um problema, o aterro sanitário vai fechar para o ano. Então, nós temos que localizar um novo local para um novo aterro. E aí vocês precisam fazer isso com base técnica. Existem as normas, e aí a gente vai fazer um trabalho exatamente como é feito, tá? Exatamente como é feito. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos vocês... Cadê? Deixa eu botar aqui. Nós dividimos vocês em equipes. Então, cada equipe ficou com um município, tá? Cada equipe ficou com um município. Então, vocês vão identificar para cada município um local mais adequado para a instalação de um novo aterro sanitário. Esse aterro tem que ter a duração de vida útil dele nos próximos 15 anos. Tá? Então, vai ser de 2000 a 2035. Então, até 2035, esse aterro tem que dar suporte a todo o resíduo sólido que o município for gerar. Tá? Então, para isso, vocês vão fazer esse estudo. Bom,
Aí eu falei da questão do plano diretor. Aí eu falei do plano diretor para vocês. O que é o plano diretor? O plano diretor ele vai determinar, dentre outras coisas, né, a questão do resíduo, vai falar sobre reciclagem, fala de muita coisa do município. Mas ele vai falar, uma das coisas que ele vai delimitar a área urbana e pode fazer zoneamento, e pode dizer, olha, aqui pode ser construído casa, aqui não pode ser construído casa. E ele vai delimitar a área urbana. Ele vai delimitar a área urbana. Aí eu mostrei para vocês o caso da Assembleia Paraense. Que a Assembleia Paraense ia construir lá, a Assembleia Paraense, a P-Country, acabou não construindo, e hoje está tomada por invasores, né? Então, isso é uma coisa. Vocês vão verificar também a questão se a área que vocês detectaram, se ela está dentro da área urbana, se não está dentro da área urbana. Enfim, outra coisa, as leis ambientais municipais, que às vezes ela pode ser mais restritiva. Vocês vão, porque o plano diretor vai dizer assim, ó, não pode ter um aterro sanitário a 20 quilômetros das áreas urbanas. Então vocês vão ter que usar essa informação no trabalho de vocês. Quem tem áreas no litoral, tem os zoneamentos costeiros, então tu vai ter que pegar os zoneamentos que existem e vão ver se tem alguma coisa, algum impedimento que proíbe, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, e o seu ministro do Meio Ambiente, né, ele está fazendo com que hoje nós lutamos durante anos e anos para que nós possamos ter a proteção dos nossos recursos hídricos, né, dos nossos mananciais, nossas áreas de restinga, nossos mangues, que são os berçários para a criação de onde os peixes desovam e os peixinhos ficam lá crescendo no mangue para poder repovoar, né, nossos oceanos. Então, aquelas áreas são importantes, porque são áreas que estão criadores, são criadores de novos seres, né? Então, a partir do momento que tu começas a eliminar essas áreas do teu litoral, tu está eliminando novos criadores, novos berçários. Isso vai ter um impacto lá na frente, porque aí os pescadores vão começar a não pegar os peixes mais com tanta frequência, né? Porque a pressão é maior, a população cresce, né? Então, eu estava vendo, eu posso até mostrar aqui para vocês, esses dias aí eu estava vendo, deixa eu mostrar primeiro aqui o negócio, que eu vou rapidamente mostrar uma coisa interessante. Então vocês vão verificar a questão do perímetro urbano, que está estabelecido no plano diretor do município. Então vocês vão ter que pegar o plano diretor para ver a questão do perímetro urbano, a delimitação do perímetro urbano da cidade lá que vocês vão trabalhar. Vocês não podem instalar um aterro sanitário dentro da área urbana do município. Então isso não pode. Eu me lembro que em Belém, ali no bairro da Cremação, no bairro da Cremação, o nome é Cremação porque tinha um crematório lá de lixo. Todo o lixo de Belém ia para esse crematório. Eu me lembro quando a gente passava ali na Fernando Guilhom, né, na Conceição, antiga Conceição ali, quando a gente passava ali onde era o crematório, era uma fedentina, um fedor insuportável. Por quê? Um negócio, um crematório no meio da cidade. Isso é impensável, né? Então, mas existia aqui em Belém durante anos, ficou aquele crematório, né, ali no centro de Belém. Então vocês não podem instalar um aterro dentro da cidade de Belém. Outra coisa, vocês vão fazer, e eu já antecipei, já ajudei vocês, já coloquei dentro do sistema lá no CIGA os dados sobre a história do município, a origem da ocupação, os dados socioeconômicos e ambientais. Só que isso aí, pessoal, é de 2014, o que eu passei para vocês. Então, de 2014 para cá, tiveram alterações, tiveram novas coisas, enfim. Vocês vão ter que atualizar esses dados, né? Vão citar referência, tudinho. Ó, tudo com a referência, tá? Nada sem referência, né? Vocês não vão plagiar nada de ninguém. E vocês vão atualizar esses dados com informações que vocês vão levantar, tá? Então vocês vão pesquisar sobre criação, por exemplo, criação de peixe. O pessoal que é de engenharia de pesca vai ver se tem criação de peixe, vai fazer um tópico sobre isso. Afinal de contas, vocês vão ser engenheiros de pesca, então vocês vão ter que dar um foco, né, na questão da piscicultura, na carnicultura, né?
Então, vão ter que verificar principalmente dados estatísticos sobre demografia, saúde, educação, emprego e IDH, né? Então, vocês vão fazer um levantamento dessas informações que estão em vermelho aqui todinha, tá? O histórico da ocupação, como é que se deu a ocupação naquele município, como é que a origem da ocupação, foi a partir de que ano, como começou, onde foi que começaram a ser ocupado. É interessante saber essas informações. Aí vocês vão fazer um trabalho para a próxima quinta-feira, que é a estimativa da área do novo aterro para o município de estudo. Então vocês vão pegar a população atual e vão estimar a população para 15 anos, porque o nosso novo aterro que a gente vai projetar, ele é um aterro para 15 anos de funcionamento. Então vocês vão ter que projetar um aterro para que ele tenha vida útil até 15 anos. Mas para isso vocês têm que estimar a população daqui a 15 anos. Então o que vocês vão fazer? Aí eu coloquei aqui, isso aqui foi um TCC no aluno que eu orientei, o Arthur, ele é lá de Mocajuba, e nós fizemos esse trabalho aqui, o TCC dele. Está no SIGA-A também, está no sistema, vocês podem baixar lá os dados, se vocês quiserem. Tem lá o TCC dele, mas aqui eu coloquei lá para vocês baixarem, mas tem aqui a parte que nos interessa. Então vocês vão pegar aqui, achar o coeficiente de crescimento da população. Nada mais é do que a população final menos a população inicial, o ano final menos o ano inicial. Então vai pegar aqui, como ele estimou do ano de 2000 para o ano de 2010, ou seja, população final 2010, população inicial 2000, população inicial, população final. Então você vai substituir aqui na formulazinha aqui, ó, que é uma formulazinha simples. E aí você vai botar aqui, ó, achar o valor do K. Então esse K, coeficiente de crescimento, é de 618,9. Esse é o valor do K. E aí para cada ano você vai usar essa formulazinha aqui. Só lembrando que como é ano em ano, então o tempo final aqui, esse ΔT aqui, tempo final menos tempo inicial, se é 2018 menos 2017, é 1. Então aqui vai ser sempre o valor de K. Então vai pegar a população anterior mais o K. Porque aqui vai ser 1 vezes K, vai ser esse valor mesmo. E aí você vai estimar a população total e a população urbana. Porque o que não vai nos interessar é a população urbana, que é essa que o lixo coleta o lixo. População rural, a gente não vai nos interessar, porque o carro de lixo não trabalha com coletas regulares nessas regiões. Então vocês vão fazer isso. Aí vamos entregar na quinta-feira essa estimativa populacional do ano de 2000 até o ano de 2035. Tá? Que é o tempo de vida útil do aterro, que a gente colocou de 15 anos. Aí vocês vão elaborar essa tabela aqui. Tá? Aí com essa tabela aqui você vai ter... e aqui a gente fez esse trabalho aqui com dados sobre... E aí, ó, vocês vão pesquisar, tá? Aqui pegou esse dado aqui sobre... com base nesse censo do IBGE, que estima que a população, cada habitante, né, cada um de nós, gera 650 gramas de resíduos sólidos urbanos, né, entre aspas, lixo, por dia. Então, cada um gera 650 gramas por dia. Então, se cada um gera 650 gramas, você vai multiplicar isso pelo número de habitantes. Então, se você multiplicar isso aqui pelo número de habitantes por dia, você tem, nessa multiplicação aqui, você tem a quantidade de resíduos gerados por dia. Como a gente tem 365 dias, então tu vai multiplicar o número de habitantes vezes a quantidade de quanto cada um gera de resíduo, multiplicado por 365. E aí você vai ter a estimativa por ano, né, população urbana, a quantidade diária gerada e a quantidade de resíduos por ano. Então você vai preparar essa outra tabela aqui, que mostra a quantidade de resíduos que vai ser gerado durante os próximos 15 anos. Então você vai ter que somar esses sei lá, centenas de
milhares de toneladas de resíduos, e aí você vai ter essa tabela final, que é isso que nos interessa. Você vai preparar essa tabela aqui. O Arthur, ele usou essa tabela aqui, que é uma coisa mais simples, e vocês podem usar nesse primeiro momento, para a próxima aula, indicando aqui, para o Arthur, a quantidade gerada é com base na população. Então a população dele era de 42 mil, né? 42.500 habitantes. Né? 42.500 habitantes. Então, da população urbana, né? 42.593 habitantes. Então você estima aqui que a população está entre 20 mil e 50 mil. Então a área, com base nessa metodologia, ela indica uma área mínima para a instalação de um aterro sanitário de 10 hectares. E aí, quando a gente for procurar essa área, a gente tem que ver se essa área ela possui uma área contínua maior que 10 hectares. Porque se ela for pequenininha, não vai nos adiantar. Então a gente elimina essas áreas pequenas, só vai trabalhar com áreas contínuas acima de 10 hectares. Bom, isso aqui é o trabalho para quinta-feira, tá? Para quinta-feira. Só ressaltando que a gente adiou a prova para terça-feira. Então, na próxima quinta-feira, a nossa aula vai ser normal, vai ser em cima do QGIS, vai fazer algumas análises espaciais, já para selecionar essa área, para a gente determinar essa área para a localização do aterro nas nossas áreas de cada município de vocês. Tá? Mas para quinta-feira, eu quero essa tabela pronta. Eu vou botar no SIGA como uma atividade para vocês entregarem. Tá? Então eu vou esperar na quinta-feira até o início da aula, vocês vão ter que enviar para mim esse material. E aí eu vou cobrar lá no SIGA. Beleza? Então essa aqui alguma dúvida, Adriele? Alô? Então tá. Então esse é o trabalho para a próxima quinta-feira, tá bom? Então aqui a gente termina essa parte aqui e eu acho que já acabou o prazo da aula lá, né? Então já fechou, eu vou liberar lá para aparecer a nota de vocês lá, tá bom? Um abraço, bom fim de semana para você. Bom fim de semana não, bom resto de dia, né? Fim de semana, eu quero acabar a semana já. E aí a gente continua na quinta-feira. Aí eu aguardo vocês aqui. Um abraço, tchau, tchau.